Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, nessa aula, eu quero fazer um embate. Que é melhor, método global ou método fônico? Vantagens e desvantagens dos métodos mais usados hoje em dia para alfabetizar as crianças. Você já escolheu o seu método? Hein? Me diz aí nos comentários. Você escolheu qual método usa como método principal de alfabetização? Eu sou a professora Daniela Olive, especialista em alfabetização, coordenadora pedagógica e também psicopedagoga, mas eu tô aqui para te ajudar, professor, a desenvolver os seus alunos na sala de aula, na alfabetização. E a alfabetização, ela não inicia só na pré-escola, ela vai da pré-escola ao 5º ano. É onde eles dizem, né, os grandes pesquisadores e também a nossa Base Nacional Comum Curricular, que o processo de alfabetização como um todo, ele se dá no 5º ano. E aí depois a criança ali, ela está completa, por isso que dividem-se vários professores, não temos mais uma regência, né? Nós temos professores por especialidade, né, por matéria, e as crianças se desenvolvem, porque ela desenvolveu as práticas de ortografia, gramática, leitura, oralidade, nesses anos aqui. E tanto é que aumentou um ano, né? E nós temos hoje também a pré-escola como obrigatória, que antigamente não era obrigatória. Por quê? Porque hoje a pré-escola faz parte do processo de alfabetização. Gente, comenta e compartilha, por favor, curte o vídeo, tá? Vamos lá, então. O método fônico, que é o meu método, vamos lá? O método fônico, ele tem vantagens, mas também tem desvantagens, que eu vou botar o método global e método fônico, misturando as letras, né? Então, o método fônico, ele é um método sistemático para ensinar as crianças. Então, ele tem um início, ele vai segmentando, né? E ele, assim, vai se desenvolvendo. E ele também consiste, como vocês já sabem, em ensinar letras e sons. Então, você ensina a criança a letra, o nome da letra e o som, tá? Você fala letra A, você mostra a letra, você diz o nome A, você faz o som A, porque o A tem mesmo nome, letra e som, tá ok? E aí também ele facilita a ortografia das crianças, então ele facilita a escrita. Facilita, olha, a dislexia escrevendo, facilita a ortografia, que é a escrita, né? Ortografia das crianças. Depois, ele é um método baseado em evidências. Tem muitos estudos, né, falando que o método fônico, ele é um dos métodos mais eficazes até para alfabetizar crianças neurotípicas, né? Dislexos, TDAHs, autismos e assim por diante, né? Então aqui nós temos uma metodologia que tem evidências. Evidências. Depois, algumas desvantagens. Ele pode ser um pouco tedioso para os alunos, mas eu vou dizer para vocês, muitas vezes é sempre muito novo, porque quando você ensina um som novo, quando você traz uma ludicidade para aquele som, eu sempre digo para os meus alunos que quando eles estão aprendendo uma letra com mais de um som, né? A letra Z, por exemplo, que tem som de S, eu falo assim, tá vendo essa letrinha aqui? Ela tem essa roupa, ela gosta desse som. Esse é o som principal do Z. Mas de vez em quando ela quer pegar a roupa do S, e aí eu vou lá e pinto de outra cor, e faço toda essa parte, tiro um pouco dessa parte que é tedioso, porque sempre, vamos dizer, né, que é a mesma coisa, ensina o som, junta com as vogais e faz isso, mas você, na sua prática em sala de aula, precisa se desenvolver para deixar isso mais atrativo aos seus alunos, então ele pode trazer tédio pela mesmice de quem está ensinando. Também, algumas vezes que tem um menor foco na compreensão. Por quê?
quando você fica só fazendo o som da letra, algumas vezes, pode ser que a criança não tenha o foco na compreensão geral do texto. Então, diminui um pouco na compreensão geral do texto, mas se você está ensinando, você pede para ele fazer a releitura e ensinar. Então, eu tô dando aqui as desvantagens, mas já tô trazendo um jeito de arrumar, né, gente? É porque eu amo o método fônico, mas tudo bem, tá? Então, menor foco na compreensão do texto, tá? Compreensão. E também tem um desafio nas palavras irregulares, como na palavra, por exemplo, Brasil. Brasil é uma palavra totalmente irregular, ela tem o bra e o zil, que ainda é com S, né, não é com Z, mas que faz um som totalmente irregular. Mas quando você ensina bem a consciência fonológica, como eu digo, já ensinando os sons principais e os sons adjacentes de cada letra, a sua criança não vai ter essa dificuldade. Mas até ela chegar nessa autonomia, ela pode ter sim alguns desafios com palavras irregulares, como na palavra Brasil. Tá ok? E agora, né, o método global. O método global é onde você mostra para a criança primeiro o texto inteiro e ali, né, você vai selecionando algumas palavras ou trabalhando ali com essa criança cada palavrinha no texto e fazendo essa compreensão, né? Por isso que o método global, ele tem um enfoque na compreensão do texto, ó, diferente do método fônico, tá? Então, o foco dele é a compreensão de texto. Ok? Depois, quando a criança, ela compreende o texto, ela consegue contextualizar aquilo imediatamente. Então, ela faz já ali uma análise, né, do texto imediatamente, mas através de quem? Através de um leitor para ela. Então, algumas vezes isso pode trazer uma desvantagem, porque não é ela que está lendo, ela está fazendo a interpretação. E aí depois ela vai percebendo as palavrinhas. E ele pode ser motivador no início. Por quê? Porque a criança, né, se envolve ali naquele contexto da leitura, desenvolve mais ainda a leitura e ela consegue trazer, né, para o dia a dia a influência dos textos. Mas quando ela vai se depõe com palavras novas, isso acaba sendo desafiador, porque ela acaba só tendo leituras, né, de textos que contextualizam e algumas palavras e não indo no todo da escrita. Depois, ela pode ter algumas inconsistências ortográficas, então ela pode ainda não escrever, né, inconsistência ortográfica. Por não reconhecer os sons das letras, essa criança não consegue discriminar bem a sua escrita e depois é menos eficaz com habilidades de decodificação de palavras. Então, quando a criança precisa segmentar, decodificar novas palavras, fazer a sua leitura sozinha, ela acaba tendo maior dificuldade. Claro que entre cada método e cada jeito, você precisa ver a sua sala de aula e os seus alunos. Você pode, o que eu sempre falo para vocês, tenha um método principal e use métodos adjacentes. Então, você trabalhou a consciência fonológica. Você quer usar junto com o método global, que é a leitura de texto. Separa um texto que tenha aquela sílaba que você está trabalhando como uma sílaba principal ali do seu textinho e faça as crianças procurarem, desenvolverem a compreensão de texto e você vai estar trabalhando o quê? Métodos juntos. Na alfabetização, o que é mais importante? Você ter o método principal
e saber unir outros métodos para agregar o desenvolvimento da sua aula e dos seus alunos, porque nós queremos o quê? Alunos bem alfabetizados. Deixe o seu comentário, eu quero fazer um conteúdo para você. Até a nossa próxima aula.